cronograma, tá? É só para não ficar, não sei, enfim. Então, boa tarde novamente para todo mundo, né? A gente começou a gravação agora. A Roberta vai apresentar o modelo de regras 1 para gente. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem chamar aqui no chat ou levantar a mãozinha. Eu espero só que esperem ela apresentar e depois a gente começa já uma rodada de debates, que essa é basicamente a nossa dinâmica. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, nossa, que susto, porque o meu computador parou de fazer barulho, entre muitas aspas, eu pensei que deu algum problema. Mas eu vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo? Tá tudo certo, pode ir. Tá tudo certo. Ah, Tá muito bem. lindo. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou a Roberta Santos, eu sou graduanda em Direito na FURG, estou no terceiro ano ainda, e estou começando, né, com os estudos para a teoria do direito, e nessa apresentação eu vou apresentar o capítulo 2, o modelo de regras 1, do Working, da obra dele de Levando os Direitos a Sério. Reitero também as boas-vindas aos novos integrantes do grupo, né, e também aos já antigos, né, por conta do recesso, e já de antemão eu digo que não é do meu interesse esgotar o tema do modelo de regras do Working, por dois motivos, porque o primeiro, porque nem ele mesmo se esgota, né, e segundo, porque ele abre esse espaço para a teoria do direito. A teoria do direito acaba sempre se evoluindo, né, conforme a evolução do direito em si. Então, nesse aspecto geral, a gente acaba entendendo que o Dworkin se dedica a provar que o positivismo jurídico peca em várias questões, e uma delas é principalmente por não incluir princípios, né, não incluir os princípios dentro de um sistema jurídico e focar somente nas regras jurídicas. Para organizar melhor a apresentação, eu resolvi ir conforme o próprio capítulo organizou os tópicos, né? Então, a gente começa com que questões embaraçosas são, né? Que é essa questão dos direitos versus as obrigações jurídicas. Aí o Dworkin apresenta o positivismo jurídico e como ele é esquematizado, né? Ele apresenta um esqueleto do positivismo jurídico e logo depois ele demonstra por que esse positivismo jurídico não funciona, apresenta os princípios e as políticas, passa pelos princípios em contraposição com o conceito de direito, apresenta o poder discricionário e, por fim, a regra de reconhecimento que ele acaba voltando para a teoria do Hart, né? Então, antes de tudo, né, como a Bárbara falou, o Dworkin faz uma crítica ao positivismo jurídico, mas, sobretudo, ele pega como base a obra do Hart, né? Então, todas essas questões é uma contestação que, na verdade, não vai ter uma réplica, porque o Hart ele, né, não teve oportunidade de contrapor o que o Dworkin falou, só que tem os pós-escritos, né? Então, acaba meio que entrando uma colisão aí. Então, tudo que a gente vai falar agora é uma contestação ao que o Hart disse anteriormente. Então, o Dworkin acaba dando um pontapé nessas questões embaraçosas do que é o conceito de direito e o que são obrigações jurídicas. Ele fala que a gente tem uma enorme fragilidade nessa interpretação teórica entre essas duas questões, e o argumento que nós usamos para conceituar cada uma dessas duas questões é extremamente frágil, né? O que ele acaba falando desse argumento é que o indivíduo ter ou não ter uma obrigação jurídica acaba sendo determinado pela aplicação do direito diante de cada caso concreto.
E isso acaba sendo uma interpretação muito vaga, né? Aberta para muita interpretação. E aí acaba surgindo dúvidas frequentes, né? Por que a gente denomina obrigação jurídica como aquilo que o direito estipula? Ou então, a obrigação jurídica é, então, o que é enunciado pela lei? A obrigação jurídica tem alguma coisa a ver com a obrigação moral? São várias questões que, por não ter algo definido de uma forma conceitual e ser baseado somente em regras, abre espaço para vários questionamentos, né? E essas obrigações jurídicas, né, conforme ela é infringida de alguma maneira, ela pode gerar consequências. Então, existem consequências para quem infringe essas obrigações jurídicas, né? Para quem se abstém de cumprir uma obrigação, ou então para quem interfere no direito de outras pessoas. Logo, enquanto não identificamos os princípios que a gente está seguindo para aplicar essas regras, a gente não pode estar certos se essas regras estão sendo suficientes, se essas regras estão sendo adequadas, né? Enquanto a gente não tem o conhecimento de qual prática moral ou qual juízo esse direito vai corresponder, não teremos, então, como avaliar as regras de forma coerente, né? E aí, sim, somente podendo incluir uns princípios, além dessas regras, é que nós poderemos avaliá-las de forma adequada. E aí, o Dworkin, ele introduz uns positivistas chamados de nominalistas, só que logo em seguida ele acaba mostrando que a teoria deles é totalmente ridicularizada e que não nos cabe a nós, não cabe a nós, né? Então, os nominalistas, eles acreditam que, na verdade, a solução para resolver esse impasse conceitual entre direito e o que são obrigações jurídicas é simplesmente ignorar que tem um problema aí, né? Os conceitos para eles não passam de mitos. Ai, meu Deus, gente, estou ficando muito nervosa, desculpa. Para os nominalistas, o direito é um conjunto de regras atemporais, um conjunto de regras fixas que não vão ser modificadas no decorrer do tempo. E as obrigações jurídicas ele fala que são cadeias invisíveis que abarcam determinadas regras ao nosso redor. E essas regras pertencem a uma teoria mecânica do direito, que, como eu falei, ela acaba sendo uma teoria totalmente ridicularizada, né? Por quê? Porque as leis evoluem e as obrigações jurídicas, elas podem ter algum problema, né? Nem sempre elas vão ser certeiras. Então, levando em conta que as leis evoluem e o direito evolui, a teoria do direito também vai evoluir. Então, esses conceitos de direito e obrigação jurídica, eles vão estar enraizados nas nossas práticas jurídicas. É impossível deixar de lado. Então, a partir daí, ele acaba contestando o positivismo jurídico, né? E aqui tem como a gente apresenta já esse esqueleto do positivismo jurídico. Ele coloca de uma forma mais generalizada como esqueleto, né? Porque ele menciona que outros positivistas jurídicos podem seguir esse esqueleto que ele denomina dessa forma, sem eles saberem, né? Tipo, é um conceito mais geral, só que a forma acaba sendo a mesma. Então, esse esqueleto apresenta 3 proposições organizadoras, né? A tese do pedigree, tese da discricionariedade e a tese da obrigação jurídica. A tese do pedigree começa falando que o direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais com o propósito de determinar qual comportamento vai ser punido e qual comportamento tem que ser corrigido pelo poder público, né? Nessa tese, as regras passam por um teste de pedigree, né? Que tem como função definir a validade ou a ausência da validade das regras jurídicas e ou então de outros tipos de regras, como as regras morais. Só que o Dworkin acaba não aprofundando em regras morais. A avaliação desses critérios específicos não tem a ver com o conteúdo em si,
dessas regras, mas apenas com a forma em que elas foram formuladas, desenvolvidas e colocadas em prática. O sistema positivista do Hart, ele não sustenta os princípios como pertencentes a um conjunto de regras. E o Dworkin acaba contestando isso, né? Porque o teste de pedigree descrito pelo Hart, né, já advém do Hart, ele não se propõe a incluir princípios, somente regras. A tese da discricionariedade consiste no juiz ir além do direito e buscar outro padrão que origine uma regra nova, ou então complemente uma já existente, em casos difíceis, em casos que as regras disponíveis provenientes do direito, né, da aplicação da lei, elas se apresentem insuficientes na resolução de um conflito. E, a partir daí, a discricionariedade do juiz passa a vigorar, porque se não tem regras suficientes para resolver um conflito, então, pela tese da discricionariedade, o juiz pode ir além do direito para buscar outros padrões extrajurídicos que possam resolver esse conflito. E a tese da obrigação jurídica consiste no fato de que só tem uma obrigação jurídica, só vai existir uma obrigação jurídica se uma regra jurídica definir isso, né? Essa obrigação jurídica de fazer ou então de não fazer alguma coisa, ela só vai ser considerada como existente se uma regra válida anteriormente definir isso, né? E aí ele acaba falando que na ausência de uma regra jurídica válida não existe uma obrigação jurídica. O que a gente pode entender dessas três teses, né? Quando um juiz, quando um agente público se depara com um caso difícil, em que nenhuma das regras válidas existentes consegue suprir a demanda judicial, ele necessariamente vai ter que ir além do direito para julgar, para exercer o seu poder discricionário, e aí, com isso, ele não vai estar juridicamente vinculado por qualquer outro padrão normativo, né? Uma vez que só tem uma obrigação jurídica quando uma regra jurídica válida assim determinar. E aí, o que acontece? Essas três teses do positivismo jurídico acaba tendo alguns conflitos na primeira, na tese do pedigree. E aí, o Dworkin acaba fazendo essa comparação entre o John Austin, que foi um dos precursores do positivismo, e com Hart a tese dele, né? O John Austin interpretava, não sei, essa tese como as regras sempre provenientes de um soberano, até porque ele, não lembro o século dele, mas acho que era o século XVIII ou XIX, então, tipo, o contexto histórico dele era muito diferente do nosso atual. Então, o que acontecia? Para ele ter uma obrigação equivalia necessariamente a estar integrado a uma regra de caráter geral, mediante um conceito de ordem que seria oriundo de um desejo que os indivíduos se comportassem de uma maneira X, né? E aí esse desejo era sustentado pelo poder de que, em caso de desobediência, necessariamente teria uma sanção como consequência, né? A comunidade política, a sociedade dele, teria um soberano, as pessoas obedeceriam a esse soberano, só que esse soberano não teria o costume de obedecer a outras pessoas, né? Ele era supremo, monarca, enfim. Então, as regras são, para o John Austin, tem um caráter geral, e sempre vão vir de um soberano, né? E o direito seria esse conjunto de regras que visaria reger a ordem pública. Só que, como a gente percebe, isso já não nos é útil nos dias atuais. Então, duas objeções foram apresentadas sobre essa tese do John Austin, que seria uma comparação entre a sociedade simples e a sociedade complexa, que é a nossa atualmente. Na época dele, não existiam várias coisas. Muitas das coisas foram
formuladas à sua época, e com isso a gente foi se evoluindo, né? O direito acabou indo em direção de uma evolução. Então, naquela época, a sociedade simples possuía uma instituição imutável que controlava todos os grupos de uma comunidade. Já a sociedade complexa, diferente dessa sociedade simples, é composta por um controle político pluralista e mutável, sem a ideia de um soberano, né? Então, ele acaba definindo a obrigação a partir dos seus rigores, né? Essa é uma segunda objeção dele, porque ele acaba definindo a obrigação como algo sujeito à ameaça estatal, ameaça decorrente do direito, fundamentando a autoridade desse direito conforme o que o soberano decide ou o que ele deixa de decidir, punindo quem não obedecer o que for postulado, né? E aí, em contraposição, o Hart pega essa teoria do John Austin e contrapõe, né, e contesta, e estabelece as regras primárias e secundárias. Relembrando, as regras primárias são aquelas que concedem os direitos, ou então impõem obrigações jurídicas para as pessoas de uma sociedade. E as secundárias giram em torno dessas regras primárias, definindo como e por quem essas regras vão ser estabelecidas, vão ser garantidas, e por aí vai, né? Então, ele rejeita a teoria do Austin, dizendo que não concorda com o fato de que a regra seja uma espécie de ordem. Para o Hart, a regra não é uma espécie de ordem, né? Então, aí acaba entrando nesse contraste entre esses dois teóricos. Para o Austin, toda regra é uma ordem de caráter geral, submetendo o indivíduo a uma consequência jurídica, uma sanção em caso de descumprimento. Para o Hart, ele entra na questão de que existe uma grande distinção entre estar compelido e ser obrigado a fazer algo dentro do direito, né? Tendo em vista que a submissão de uma regra vai muito além de compelir alguém, né? Porque ela obriga a fazer o que a regra necessariamente determina. Portanto, a regra acaba se diferindo do conceito de ordem, porque a regra é uma regra jurídica normativa. Ao invés dela ser obrigada, ela deve ter uma autoridade para garantir a sua aplicação. E quando a gente acaba falando de autoridade de uma regra, o Hart aponta duas fontes para essa autoridade, né? Essas fontes são, a primeira, ser aceita, a regra precisa ser aceita para se tornar obrigatória, e ela precisa ser válida para se tornar obrigatória. O que acontece quando o que é uma regra aceita, né? É quando uma sociedade, um grupo, aceita a regra como um padrão de conduta, e a partir daí, a partir dessas práticas desse grupo, a regra vai se tornar obrigatória pela sua constância. Eu não sei se eu entendi direito, mas acredito que tem a ver com costume, né? A minha leitura com Hart é um pouco falha, então depois eu vou passar a palavra para vocês, e aí, caso vocês queiram me corrigir de alguma forma, fico assim, ó, todos os ouvidos. E para ser regra válida, as regras vão se tornar válidas assim que elas forem promulgadas de acordo com uma regra secundária, né? E essa regra secundária, a gente vai ver que, sendo fundamental, ela vai se tornar numa regra de reconhecimento que vai acabar definindo como a sociedade vai se organizar, né? E aí eu coloquei essa citação do Orkin, falando sobre Hart, né, dizendo que a regra de reconhecimento é a única regra em um sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende da sua aceitação, né? O que acontece? O domínio da aplicação de regras de reconhecimento diz respeito direto a como essa regra vai funcionar dentro de um governo, dentro de um aparato governamental. Nesse sentido, o Hart pontua várias questões de Austin que não vão estar presentes devido a essa evolução do direito, a essa evolução das sociedades. O Hart concorda com ele pelas regras jurídicas, né? O Hart concorda com ele por essas regras jurídicas válidas serem provenientes de autoridades
e de instituições públicas. O ponto é que, na época do Austin, né, naqueles séculos atrás, essas autoridades somente vinham de ordens frias, de ordens diretas, de ordens cruas, de um soberano que não tinha conhecimento do seu povo, né? Somente tinha conhecimento do monopólio do seu poder. Então, para o Hart, certos padrões precisavam ser aceitos pela sociedade diante de uma regra de reconhecimento fundamental, né? Então, o que a gente acaba entendendo, né? O Hart concorda com Austin sobre as regras jurídicas possuírem limites imprecisos, né? Que aí, quando entra esse termo de texturas abertas que tanto do Dworkin quanto o Hart fala, né? O Hart analisa o positivismo jurídico de uma forma mais atual para a sua época, né? Então isso acaba gerando novos estudos e isso demonstra que Austin foi totalmente superado, mas aí o Dworkin quer superar o Hart. E aí a gente acaba entrando no tópico das regras, princípios e políticas. As regras, a gente já acabou entendendo o que são essas regras para o Dworkin. Só que, fora isso, o que mais existem no direito para o Dworkin? Existem padrões que não funcionam como regras, né? Mas operam como princípios, políticas e outros tipos de padrões, né? O positivismo jurídico, para o Dworkin, ele acaba falando que o positivismo jurídico é esse sistema de regras que peca justamente por só focar em regras, né? Acaba que... ai, gente, tô me enrolando, tô ficando com vergonha. Esse modelo de regras do Dworkin sustenta que o positivismo jurídico em si acaba pecando porque ele coloca as regras como foco central, né? Ele esquece que existem outros tipos de padrões a serem inseridos dentro do direito, né? Então, o que são as políticas? As políticas são padrões que estabelecem um objetivo a ser alcançado. E os princípios são padrões que vão garantir, vamos dizer assim, que a gente consiga alcançar esses objetivos, né? São padrões a ser observados por exigência da justiça, ou então da moral, e que podem fazer com que a gente decida um caso, alguma coisa assim, julgue de forma mais justa, ou, enfim, dependendo de cada caso, né? E aí, o Dworkin acaba apresentando duas situações, dois exemplos, que mostram como os princípios são fundamentais na resolução desses casos. Eu vou apresentar só um deles, que é o Higgs contra Palmer. Tá? Esse caso aconteceu no século XIX, né, em 1889, em Nova York, e acabou colocando em prova que as regras, muitas vezes, elas não são suficientes. Né? Foi um caso difícil que o tribunal daquela época teve que julgar a partir de um princípio jurídico que foi criado de que ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza, né? A regra jurídica aqui não prevaleceu. O que aconteceu? De forma muito, muito, muito resumida, o resumo do resumo, o neto matou o seu avô para poder pegar a herança. Só que naquela época, todas as regras estavam a favor do assassino, né? As leis estavam a favor do assassino, mas não os princípios. E a partir disso, dessa decisão de que o neto, no caso, foi condenado, né? Então a regra não prevaleceu, serviu de jurisprudência para outros casos a partir desse princípio. Né? O padrão escolhido na resolução dos conflitos não é uma regra jurídica. Em cada caso, tanto nesse quanto no outro que o Dworkin cita, foi tomado decisões particulares sobre essas obrigações jurídicas. Né? O modo de funcionamento das regras acaba sendo muito no 8 ou 80, ele acaba mencionando que as regras e o seu modo de funcionamento são tudo ou nada.
É tudo muito objetivo, tudo muito dogmático, tudo muito direto. Então, se uma regra é aplicada, logo a gente entende que essa regra foi válida, é válida e foi aceita, né? Se se essa regra não for válida, não for considerada válida, ela não tem como contribuir para nenhum caso. Mas isso não significa que as regras não possam ter exceções, né? Ele acaba mencionando isso de uma forma breve, mas ele acaba focando no ponto de que se existirem exceções dessa regra, essas exceções têm que ser apresentadas, têm que ser informadas com antecedência, porque senão o ato pode acontecer de má fé, pode ser impreciso, incompleto, e por aí vai. Então, os princípios podem ser decisivos em cada caso, né? Eles não, na verdade, eles não vão dar um resultado. Os princípios não têm essa capacidade de dar um resultado, mas têm a capacidade de inclinar uma decisão, né? Então, é por conta disso que a gente tem que avaliar a força relativa tanto das regras jurídicas quanto dos princípios jurídicos, porque os princípios jurídicos possuem a dimensão do peso e da importância. As regras não são assim. Sendo tudo ou nada, elas são muito funcionais, né? Ou então são não funcionais. Elas podem ser úteis ou não, ou podem não ser úteis para determinado caso. O que acontece? Pode existir conflito entre essas regras, né? Uma regra pode não ser considerada válida. Então, o sistema jurídico pode recorrer a critérios, e isso acabou me lembrando daqueles. Ele fala muito por cima também, mas eu me lembrei dos metacritérios do Bobbio, né? Que são aqueles de especialidade, hierarquia, analogia, se não me engano. Ou então, pode recorrer a esses princípios, né? Isso traduz casos que muitas vezes a resolução do conflito extrapole a regra, né? E a partir de então, depende da aplicação de princípios e de políticas, justamente porque o direito não tolera nenhum tipo de antinomia, né? Então, quando são os princípios que colidem, diferente das regras, os dois princípios que colidiram vão continuar valendo sem que seja discutida a validade desses princípios, porque pode ser que, nesse caso, que um princípio não foi útil, ele vai continuar sendo útil para outro caso, entende? Então, aí, o que acontece? Os princípios são demonstrados pelo Dworkin como fundamentais na argumentação jurídica, né? Os princípios se encontram em todos os lugares e em casos como os que foram citados, sendo essenciais para sustentar as decisões sobre os direitos e sobre as obrigações jurídicas, né? O tribunal acaba se baseando em princípios para justificar a aplicação de uma nova regra existente. E a partir disso, o Dworkin, olha, eu fico apavorada, porque ele pega um ponto, essa leitura que eu fiz, né? Ele acaba pegando um ponto e ele destrincha em vários critérios, né? Então, isso é até bom para a gente acabar entendendo a forma como ele pensa. E esses princípios ele dividiu em dois tipos em relação à obrigatoriedade. Os princípios, eles podem ser tratados da mesma forma que as regras jurídicas, ou seja, eles possuem a mesma obrigatoriedade de lei para ser levados em decisão, ou então os princípios podem não ser obrigatórios juridicamente, sendo totalmente diferentes das regras, né? E isso acaba se tratando de uma escolha entre esses dois conceitos de princípios jurídicos, que, quando eles forem adotados, pode afetar ou nortear o futuro de um processo, de um caso difícil, ou enfim. Nesse primeiro caso, da obrigatoriedade dos princípios, eles são obrigatórios para os juízes. Então, quando os juízes não aplicam os princípios, acaba ocorrendo um erro grave. No segundo caso,
os princípios são tratados como extrajurídicos e, portanto, não obrigatórios. Com isso, os juízes são forçados a ir além dos padrões de regras para poder resolver esse caso difícil. Né? Quando o caso não é resolvido somente com as regras, os positivistas acabam acreditando que os juízes têm que exercer o seu poder discricionário para poder resolver esse conflito, né? Mas aí acaba entrando a questão que o Dworkin apresenta, que para falar sobre o poder discricionário a gente precisa ter muita atenção, porque acaba gerando também, assim como direitos e obrigações, muitos questionamentos, né? Porque é um conceito relativo ao contexto que é inserido o conceito de poder discricionário, né? A partir de que padrões e a partir de quais autoridades esse poder discricionário vai seguir. É um conceito muito relativo e vai depender sempre do contexto em que ele for inserido, e isso acaba gerando dúvidas contínuas sobre o conceito em questão, né? Em alguns casos, uma autoridade pode ter um poder discricionário de um ponto de vista, mas pode não ter um poder discricionário de outro. Então, o emprego desse termo, poder discricionário, acaba gerando certas dúvidas, né? E a partir disso, o Dworkin cita 3 conceitos que foi dados pelos positivistas, mas ele acaba transformando isso em 3 sentidos, né? Os 2 primeiros são sentidos fracos e o último seria um sentido forte. O primeiro sentido fraco seria sobre a capacidade de julgar do juiz. Os padrões que essa autoridade deve aplicar não podem seguir uma mecânica, né? Porque essa função exige uma capacidade de julgar cada caso particular com as suas nuances, com seus detalhes, então precisa ter um discernimento jurídico. No segundo sentido fraco, é sobre a autoridade residir em diferentes padrões, né? Alguns agentes públicos têm mais autoridade do que outros diante de uma hierarquia vertical, né? Então, acaba dependendo de cada caso. Os padrões de autoridade acabam sendo diferentes para os diferentes tipos de decisão. E, por último, o terceiro sentido, que é o sentido forte, reside sobre ir além do direito, né? O juiz não tem que se limitar aos padrões de autoridade que foram estipulados para ele. Ele necessariamente precisa olhar além do direito em busca de outros padrões que fogem das regras jurídicas a fim de resolver um caso específico, né? Contudo, isso não significa que as suas decisões não vão ter bom senso, ou ele vai fazer o que ele quiser, porque não vai ser assim que funciona. Só significa que a sua decisão não tem mais não vai ser mais controlada por um padrão determinado determinado por uma autoridade. Né? O Dworkin não nega a existência desses 3 princípios apresentados pelos positivistas, mas ele acaba considerando o terceiro sentido mais útil para essa análise pela presença no sistema jurídico. Ele acaba reconhecendo que algumas vezes os positivistas aderem a esse terceiro sentido forte na doutrina deles, o que acaba abrindo espaço para uma análise de princípios que eles não estão acostumados a fazer, né? Então, no sentido forte, o poder discricionário nega que os princípios são capazes de inclinar as decisões para determinada direção, embora que não seja de maneira conclusiva. Quando o juiz não tem mais nenhuma regra à sua disposição, ele acaba usando esse poder discricionário que possui e acaba indo em direção a outros padrões jurídicos sem causar nenhum prejuízo ao processo, né? Então, o que acontece? Os princípios, como a gente está apresentando, eles não ditam nenhum resultado.
E aí a gente volta para o ponto da funcionalidade das regras. Se uma regra é funcional, ela é válida e ela é aceita. Caso contrário, precisa ser modificada, precisa ser alterada ou então precisa ser revogada. Os princípios, por sua vez, eles, caso sejam úteis, quer dizer, desculpa, caso eles não sejam úteis, eles vão continuar prevalecendo dentro de um sistema. Diferente dessas regras, eles só inclinam uma decisão para um lado, mas nada que seja conclusivo. E aí o Dworkin fala que um único princípio não tem o poder de ditar um resultado jurídico, mas pode ser que um conjunto de princípios possa ter esse poder dentro do sistema. A partir disso, ele acaba discutindo sobre possíveis argumentos que os positivistas poderiam usar para defender sua tese, mas ele se mantém firme no que ele acabou expondo, apesar de não concluir a pauta dos estudos no capítulo sobre o poder discricionário, até porque, apesar das críticas dele, ainda existe juristas que aderem para si o que ele considera como sentido fraco. Então, apesar dessas análises pontuais dele, o Dworkin deixa o tema do poder discricionário em aberto, ele não conclui. Ele concorda que os positivistas ele concorda com os positivistas sobre os princípios e as políticas diferirem das regras, mas não que padrões extrajurídicos que um juiz pode escolher usar a partir da discricionariedade judicial. Então, os princípios vão estar sempre vinculados às decisões jurídicas desses agentes públicos, dos juristas, enfim. Dessa forma, quando a gente entende que, além do campo das regras, os princípios podem ser pertencentes de um ordenamento jurídico, como obrigatórios, além de acabar com a tese da discricionariedade, é necessário um novo teste de validade para esses princípios, que vai ter que ser necessariamente diferente da regra de reconhecimento do Hart. Que vai ter que ser diferente dessa regra de reconhecimento do Hart, que diz que uma regra só vai ser válida a partir de uma aprovação de uma autoridade, uma aprovação institucional, seja pelo poder legislativo, seja por juízes, enfim, deve ser baseado no que é considerado apropriado e justo. Quando a gente acaba entrando nesse tópico da regra de reconhecimento, ele relembra a ideia de regra suprema do Hart, né, que abre espaço para questões de aceitação e validade de uma regra, o que não acontece com os princípios e o seu peso, a sua importância, né, diferente das regras. Essa regra de reconhecimento não inclui os princípios, então não existe um teste para identificá-los. E aí o Dworkin refuta a primeira doutrina do positivismo, que é a tese do pedigree, que acaba dizendo que é preciso um teste para avaliar as regras jurídicas a fim de resultar em uma regra suprema. Ele também abandona a tese da discricionariedade porque não tem o que se falar de poder discricionário, tendo em vista que os princípios são juridicamente vinculantes nessas decisões judiciais. E, por fim, a tese da obrigação jurídica abre espaço para mais uma questão em aberto do positivismo, né? O Dworkin acaba criticando todas essas teses do positivismo e mostrando que, na verdade, ele é extremamente falho, porque essa tese se desenvolve em cima da existência de uma regra jurídica ser necessária para com que haja uma obrigação. Então, não tendo essa regra, não vai ter essa obrigação. Nesse caso, quando não se encontra uma regra estabelecida, a gente não tem uma obrigação jurídica até o momento em que um juiz crie uma regra jurídica. Então, não tem nada a ser reconhecido. Aqui a obrigação jurídica vai existir sempre que os princípios jurídicos forem mais fortes do que as razões contra a existência dessa obrigação, desculpa. Então, finalizando, a gente
acaba entendendo que o reconhecimento dos princípios jurídicos e a contraposição, acho que dá de falar assim, da tese da discricionariedade judicial, acabam contribuindo, de certa forma, para a teoria do direito, né? Ele postula o modelo de regras, essa primeira crítica ao modelo de regras do positivismo jurídico, como um modelo que não considera a existência de princípios dentro desse sistema jurídico, e essa acaba sendo a razão central de questões embaraçosas, como o direito e a obrigação jurídica, e a fragilidade nessa interpretação teórica, coloca essa questão como culpado nisso. Né? Os princípios são normas fundamentais e eles acabam servindo como base para a formação do sistema jurídico. Diferente das regras que compõem o ordenamento, mas não contêm as suas raízes, né? Então, ele acaba dizendo que o positivismo jurídico ele acaba sendo incompleto, né? Ele deixa várias questões em aberto e o Dworkin refuta tanto o positivismo jurídico quanto a apresentação do positivismo nos olhos de Hart. É isso, gente. Quem foi primeiro agora, João? Primeiro, eu só vou agradecer a Roberta, porque foi muito legal a apresentação. E eu adorei os slides também. Ai, pessoal, gente, assim, ó, já peço desculpas, porque eu sei que eu travei em várias questões, vários momentos, assim. Eu fico muito nervosa, eu fico extremamente nervosa. Então, inclusive, eu não entendi algumas questões apresentadas pelo Dworkin, né? Ele acaba refutando o Hart, só que em outros textos eu acabei lendo que os pós-escritos meio que explicam por que o Dworkin também pode estar errado, né? E aí, assim, já criou outra confusão aqui dentro da minha cabeça. Mas, enfim, passo a palavra para vocês. Obrigada por me ouvirem e não xingarem qualquer coisa assim do tipo. Não, ficou muito bom mesmo. Assim, o que eu acho mais interessante da apresentação é ver o que cada um interpreta dessa leitura, né? Porque cada um... Tipo, eu tentei deletar tudo que eu sei do pós-escrito e dos outros escritos para a gente ficar nesse texto. Então, eu até vou pedir para o João que não faça uma secreção muito grande, porque as críticas que a gente mais recebeu foi de usar outras fontes que a gente não está lendo no momento, né? Estamos tentando dar uma simplificada. E vou pedir, então, para vocês responderem a enquete que eu fiz. Tá? Porque eu gostaria muito de saber a enquete que vocês acessam pelo quadradinho ali, a bolinha. Eu quero saber quem está convencido mais pelo Dworkin ou o Hart. Eu gostaria de ouvir vocês também depois sobre a leitura, como é que foi a leitura para vocês e as dúvidas que vocês têm. Agora eu vou passar a palavra para vocês, né? O João, depois a Joyce, mas pode continuar se inscrevendo que eu vou olhando a fila, tá, gente? Peraí. Então, antes de mais nada, de novo, parabéns para a Roberta. A apresentação realmente foi muito boa. E eu achei muito bacana, antes de qualquer coisa, só queria pontuar que você destacou no slide justamente uma das passagens que eu queria trazer, que é aquela sobre a regra de reconhecimento ser a única regra em um sistema jurídico cuja obrigatoriedade depende de sua aceitação. Isso, segundo o Hart, segundo o Dworkin. Enfim, esse é um ponto interessante, eu acho que para a gente discutir depois. Mas assim, o modelo de regras 1, ele é um textão, né? Assim, ele é relativamente grande, mas ele, em conteúdo, ele é um negócio assim que a gente podia pontuar para várias direções diferentes, né? Não à toa foi o texto que levou o Dworkin ao estrelato, né? Ele já era um professor bem conceituado, mas a partir desse momento que ele vira quase que dá para dizer, um popstar da teoria do direito, não, o que quer que isso seja. Mas eu queria pontuar algumas perguntas que talvez seriam interessantes para a gente guiar a discussão, mas, claro, sem nenhum comprometimento da gente seguir nenhuma delas, mas é porque eu acho que tem tanta coisa no modelo de regras 1 que é interessante,
que eu acho bacana de pontuar. Para mim, existem questões muito interessantes, como, por exemplo, que a gente pode fazer preferencialmente depois da leitura de um certo exercício de confrontar o Dworkin, né? A primeira é por exemplo, se a caracterização do positivismo do Hart que o Dworkin faz, ela é adequada ou não. E porque esse é um assunto bastante controverso, na verdade. Talvez seja para vocês, quando vocês leram o texto. E, por exemplo, e não sendo uma caracterização adequada, uma caracterização que não é muito fiel ao Hart, ou que talvez extrapole ele em certos pontos, o que ainda a gente pode tirar de interessante? Dizer... Porque eu sou, por exemplo, da opinião que, em muitos momentos, o Dworkin caracteriza mal a teoria do Hart. Não em todos. Eu acho que até no esqueleto geral ele pega bem. Mas parece que dizer, tá, mas isso, o Hart não disse isso aqui, não mata todo o debate, porque o Dworkin ainda tem a gente ainda pode pensar ele falando dessa estrutura geral que ele parece ter pegado bem, né? E não à toa que deu toda essa discussão do debate Hart-Dworkin, inúmeras respostas a ele, né? Mas além dessas, eu acho que a gente ainda pode falar de outras perguntas, como, por exemplo, sobre a questão da distinção entre regras e princípios. Se o Hart mesmo defendia essa noção forte de regras e, portanto, excluía princípios, e se ele não defendia, por que o Dworkin pensava que ele defendia? Porque é justamente isso que eu acho que é importante, tanto confrontar, mas entender que o Dworkin não é uma pessoa burra, né? E que procurar entender qual que é a razão por trás, mesmo que a gente discorde dele, né? E, por último, talvez seria interessante a gente pensar como que um positivista jurídico ele poderia responder ao Dworkin, provavelmente. Essas são questões muito interessantes, mas eu queria talvez começar falando só um pouco mais geral sobre essa união dessas três teses que o Dworkin fala, que é o esqueleto geral do positivismo jurídico, né? Que é tese do pedigree, da discricionariedade e da obrigação jurídica. Porque o que eu acho que está em jogo, qual é o ponto central da crítica do Dworkin ao positivismo em geral que a gente pode tirar daí? Claro, são vários pontos, inclusive tem toda uma discussão sobre a discricionariedade que é interessantíssima. Mas, para mim, o ponto central, e a gente pode depois discutir mais sobre isso, é que, ao positivismo jurídico ligar a ideia de direito a uma diferenciação entre o que é direito e o que não é direito, a partir da ideia de validade, esse pedigree, que essas normas, esse pedigree institucional que essas normas têm, a partir desse teste, o positivismo, segundo o Dworkin, ficaria incapaz de explicar duas coisas bem parecidas, mas ainda assim acho que dá para fazer uma distinção. Uma é como fatos morais, ou sei lá, ou princípios morais, ou preceitos morais, o que quer que a gente queira dizer, como esses fatos morais eles podem ser parte dos critérios de validade jurídica, e com isso eu quero dizer, por exemplo, como que um princípio como dignidade da pessoa humana pode, por exemplo, alterar os efeitos de uma norma, pode fazer com que uma norma não seja aplicada, que é justamente aquilo que ele fala, que a própria aplicação, alteração ou overruling de uma regra depende da existência de princípios que tanto falam a favor quanto contra a sua aplicação, né, como doutrina do precedente, a princípio da supremacia do legislativo, né, enfim. Esse é um ponto. O segundo é muito parecido com esse, mas como que esses fatos morais, eles podem ser eles podem ser fontes de normas jurídicas que impõem obrigações e direitos jurídicos, né? Como que essa coisa que não tem um pedigree institucional, ela não é válida ou inválida, como esse princípio de que a ninguém é permitido se beneficiar de sua própria torpeza, como que isso pode gerar uma norma jurídica da qual decorre uma obrigação, se ela não tem uma validade, se ela não tem validade por si só, né? O que eu acho que é importante aqui, que o Dworkin vai falar, ele fala disso lá no finalzinho do texto, quando ele vai pensar, ele vai
elencar essas respostas hipotéticas que os positivistas podem dar para tentar salvar isso, né? Como dizer, não, mas, por exemplo, as regras jurídicas, sempre que os juízes citam princípios, eles citam lugares onde eles estão em preâmbulos, ou às vezes eles estão até mesmo nos estatutos, na própria Constituição, mas isso não é sempre verdade. Isso normalmente é um modo de articular para demonstrar o peso desse princípio, né? Essa dimensão de peso, né? Por que ele é pertinente? Ele vai falar, até esse é um termo central para ele, para os princípios, um sentido de, acho que em português ficou sentido de adequação, né? Esse sense of appropriateness, que é daí que o princípio detém o peso dele, é desse senso dele ser apropriado a um caso, né? Como que esse princípio, cuja existência e cuja vinculatividade decorre desse senso de adequação a um caso concreto, por que que isso não poderia ser parte do direito? Porque para os positivistas, aparentemente, segundo o Dworkin pelo menos, isso não pode ser parte do direito. Contudo, e aí eu acho que é um ponto importantíssimo, o Dworkin, ele está centrado, ele está com o olho virado para a prática jurídica, e para fenomenologia judicial, né? Como que os agentes, por exemplo, do judiciário ou advogados percebem a prática, né? Eles se dizem, pode até ser que um ou outro esteja sendo dissimulado, mentindo, que ele não é, ele está aplicando aquilo porque ele quer, mas ele não é vinculado mesmo. Mas isso não parece ser o caso da maioria, né? Eles se dizem realmente vinculados com o princípio, os princípios do caso Riggs, do caso Henriksen, enfim, qualquer princípio que seja. Por que, para os positivistas, isso não pode ser parte do direito? Porque se não pode, parece que eles estão deixando de lado justamente um elemento central do direito. O que não quer dizer que a teoria deles esteja necessariamente errada, mas quer dizer certamente que se os princípios são uma parte tão central do direito, que ela é uma teoria incompleta, né? É uma teoria que quer descrever o que é o direito, mas falha em descrever um dos seus principais elementos, né? Então, esse é um ponto interessante que eu acho, que não se trata nem de procurar, a gente pode debater sobre isso, que até em certo ponto é interessante, procurar elencar qual que é a taxonomia adequada para os princípios, né? O que eles são. É um assunto interessante, mas o que eu acho que é mais interessante é o que está por baixo disso, que é por que eles não podem ser incluídos no sistema jurídico como um tipo de norma ou de standard jurídico, né? Enfim, tem muita coisa para falar e eu não quero também monopolizar o microfone, mas, enfim. É tu, Joyce. Oi, gente. Acho que estão me ouvindo, né? Então, para quem não me conhece, eu não estava, ou alguém que não estava nos outros encontros, meu nome é Joyce, eu sou de Santa Rosa, noroeste do estado. Eu acho que em termos de idade e de carreira acadêmica, eu sou a mais velhinha aqui da turma. Então, eu vou fazer um adendo, assim, uma parte mais prática aqui, porque eu advogo há 10 anos já e eu estou na metade do doutorado. Então, essa parte, né, de Dworkin, ela é muito interessante, porque mais experiente, Carmen, isso mesmo, perfeito, obrigada. Pegando um pouco mais o gancho ali da parte da discricionariedade que a Roberta falou e que foi muito bem apresentada, Roberta, parabéns, tá? Então, assim, quando a gente fala em discricionariedade, por que eu vou falar nesse sentido? Porque eu trabalhei na minha dissertação de mestrado acerca do ativismo judicial, né? Então, puxando essa parte da discricionariedade do Dworkin. Mas onde é que nós colocamos isso na prática, né? E eu vejo vocês mais novinhos entrando assim, e eu já dentro da prática, onde é que, e muitas vezes eu percebo assim, com os outros colegas também mais novos, tá? Quando o Dworkin está falando em discricionariedade, né? Onde é que se encaixa isso no plano prático que o João falou também? O que acontece? Quando nós temos, né, no direito, a gente tem um processo que vai chegar lá no STF e não tem uma lei específica que possa, né, subsumir ou que possa decidir aquele caso, né? O que vai acontecer?
os magistrados, né, os ministros, eles não podem, então, deixar de decidir. E o que começou a acontecer, né? Não havendo regra específica, norma específica para decidir no caso concreto, começou-se a entrar na discricionariedade e nós acabamos tendo decisões que vão além do que está escrito, além do que está positivado, né? Aí entra, claro, toda essa questão, né, do positivismo, ele não conseguir abarcar todas as questões que existem e não consegue, então ele é falho, ele tem lacunas, então, claro, né, do Dworkin questiona muito nisso, né, e está certo. Mas aí, no momento que nós não temos decisões específicas para todos os casos, né, os magistrados têm que fazer o quê? Começar a decidir com base em princípios. Aí nós chegamos num ponto que é um pouco problemático, a meu ver, e a de muitos também. Por quê? Princípios vão ter pesos, né? Juízes, cada um tem uma composição em si, né? E ele vai decidir conforme o princípio A, B, C ou D, né? Conforme o seu juízo moral, né? Aquilo que o Lênio Streck bate bastante em cima do solipsismo, né? Aí começam as críticas, né, do ativismo judicial. Quando a gente chega no momento de termos ministros que começam a decidir reiteradamente de forma ativista, ou seja, legislando mesmo, criando legislação, né? O que é problemático, porque a gente pega a teoria, né, procedimentalista, que é a teoria que diz, né, vem aí encampada por Habermas e muitos outros, né, que diz que nós temos que seguir um modelo procedimental, né, para ser criada uma legislação. Ou seja, é o caminho específico, né, que a gente tem para isso, né? Que não é o do judiciário. O judiciário é para decidir e não para legislar, como ele vem fazendo há muitos anos, né? E no Brasil a gente tem aí nos últimos anos decisões muito, muito ativistas, né, que se tornam, assim, recorrentes, né. E daí também vem a questão, né, também um pouco da democracia, né, porque o juiz, ele não tem a função de legislar. Quem legisla é o legislador, né, são as pessoas que nós elegemos para desenvolver esta função. Né? Então, a gente acaba batendo num ponto contra a democracia, né? Será que isso não afeta um pouco também? Mas aí é toda essa questão da discricionariedade. Será que nós podemos realmente, em não havendo regra específica, nós abrirmos tudo para a discricionariedade? Então, aí a gente começa a pensar assim, não, vamos ir decidindo conforme princípios, né? E daí o Lênio Streck também bate muito nessa questão, né? Tudo virou em princípios. Nós temos o panprincipialismo, né? Tudo virou em princípios. Aí nós começamos a gerar diversos problemas, né? Então, hoje, assim, eu faço uma leitura um pouco mais prática, porque diante lá da minha mais longa experiência, né, cara? Então, assim, a gente vê que lá à frente, essa discricionariedade, ela também acaba gerando problemas, assim como o positivismo também gera, porque nenhum nem o outro são perfeitos, né? Mas aí o bonito também é que a gente tem que ter uma dialética disso, de construção, né? De tentar encontrar, né, uma resposta correta que venha a ser a mais adequada a determinados casos e que também não ofenda tanto o positivismo, mas também não tanto a discricionariedade e não tanto a democracia. Isso, também não vou me estender muito, senão eu tomo conta do microfone. Obrigada, Joyce. Obrigada a todo mundo que falou antes também. Eu queria aproveitar o ponto da Joyce e perguntar uma coisa, né? Porque ela descreveu a realidade que ela vê na prática como uma prática extremamente discricionária, problemática, onde isso acontece. Agora eu te pergunto, tu falou que o Dworkin estava certo, que as coisas não acontecem assim, mas tu acabou de descrever que as coisas acontecem, então talvez o positivismo que o Dworkin caracteriza como a discricionariedade forte faz jus à prática jurídica, né? Tudo bem, uma coisa é falar que ele não deveria ser assim, é o que a gente fala muito do Brasil, os juízes não deveriam fazer isso do jeito que eles fazem. Só que a prática é uma coisa, né?
Eu acho que o principal do positivismo, e eu vou defender um pouco, mas nem tanto, tá? Eu vou tentar não ser a viúva do Hart aqui, mas lá uma das principais teses do positivismo, a primeira que a Roberta citou, da tese dos fatos sociais, e que a gente pode lembrar, acho que até na avaliação a gente colocou um pouco isso, né, que os méritos ou deméritos de uma decisão ou da lei em si, elas não são tão relevantes, né? Então, eu acho que o que a gente tem que lembrar para falar, porque voltando à questão da metodologia e da teoria, né? O que uma teoria é? Ela busca, uma teoria do direito, ela busca entender o que é o direito, né? E descrever o que é direito, ou no caso do Dworkin, até dizer o que o direito deveria ser. Neste escrito, eu entendo que o Dworkin está tentando ainda descrever o que é direito também, assim como Hart, né? Ele fala que o positivismo jurídico peca porque não consegue nos dizer quais são as nossas obrigações jurídicas e quais são os nossos direitos, né? Ele tem vários artigos também que eu acho isso é muito rico no Dworkin, né? Ele usa vários exemplos de decisões jurídicas onde a gente não, onde é muito claro que as regras em si não conseguem ser exaustivas do que é o direito. E ele usa isso como uma crítica para dizer que o positivismo, enquanto um modelo de regras, é falho. Né? E daí a gente volta naquela questão que o João colocou, que é se de fato o que o Hart estava falando era simplesmente um modelo de regras. Né? Porque se a gente... Eu não quero convencer vocês, né, de X ou Y por uma coisa de candidato, assim. É mais para a gente tentar lembrar o que cada um disse, o que significam as críticas que o Dworkin colocou ao Hart, né? E eu acho que a mais central delas é aquilo que o João falou sobre como é que a gente interpreta os princípios jurídicos na prática. Eles existem, e isso, tipo, o que a Joyce falou é muito bom por causa disso, porque a gente sabe que eles existem, né? Se os princípios jurídicos, eles são só aquele decido conforme a consciência que a gente sabe ou espera pelo menos que não sejam, e na realidade eu acredito que olhando para a prática a gente não consegue considerar que é um mero decido conforme a consciência sempre, né? A gente sabe que existem princípios que, eu não sei, eu entendo que os juízes se veem mais vinculados que outros, né? E eu acho que isso é devido a uma prática jurídica já consolidada, que tem a ver, para mim, com a tese dos fatos sociais, né? Por mais que não sejam... A Roberta falou que uma coisa que faz sentido para ela, do positivismo, lá desde o começo, é a questão do costume, né? Eu talvez trocaria a palavra do costume, mas que também se aplica no nosso caso, né? Para só essa questão dessa prática reiterada, não só também pelos juristas que são ministros, né? Mas o que a gente acaba lendo na doutrina acaba tendo um efeito nas decisões jurídicas, né? A gente acaba vendo que, principalmente eu que comecei agora a fazer estágio, eu vejo que, assim, eu nunca vi nenhum advogado citando esquematizado nem nada disso, né? Eu sempre vejo eles citando as grandes doutrinas, né? Mas, enfim, os juízes também, eles justificam muito com base em grandes doutrinas, e eu acho que é relevante justamente que isso faz sentido para mim da tese dos fatos sociais também, sabe? Que nem vocês brincaram muito dessa forma mais atualizada de se explicar a prática jurídica, e eu acho que isso faz sentido para mim. Agora, a posição dos princípios, que é um desafio que o Dworkin colocou, o positivismo jurídico, que define muito do que vocês poderiam explicar para alguém depois, né, o que é o direito enquanto um conjunto de regras e princípios, então, para ser mais completo, né, é como é que a gente explica para alguém que não é do direito ou para nós mesmos o que são os princípios, né? Porque a gente vê os juízes decidindo com base neles e por que um princípio vincula mais que o outro. Né? O que é essa dimensão de peso? Será que essa dimensão de peso existe, né, de fato? Como é que funciona? Porque a prática ela pode ser imperfeita nos termos morais que eu coloco para ela, né? Eu gostaria que o direito tivesse mais segurança jurídica, eu gostaria que o direito fosse X ou Y, mas a prática é o que ela é. Né? Então, como é que a gente explica para alguém quando alguém espera por um jurisdicionado, espera por uma decisão jurídica, o que ele, não é só o que ele pode esperar, mas o que efetivamente acontece, né, com como é que esses juízes entendem o próprio direito para decidir eles. A gente até falou no grupo, né, de um problema, eu mencionei que o Thomas Bustamante estava falando sobre o Marco Aurélio. A gente pode usar esse ministro como um baita de um exemplo sobre isso, né? Ele se diz, né, um baita de um intuicionista, assim, sei lá, se dá para falar assim, não é nenhuma teoria, ele só diz que ele decide conforme a melhor consciência deles, ele nunca se arrependeu de nenhuma decisão. Então,
se a gente para para pensar que, assim, provavelmente muitos juízes efetivamente pensam dessa forma e veem o direito dessa forma, por mais que eu não goste de pensar que o direito seja isso, né? O que a gente, olhando para a prática, como é que a gente pode definir ela, né? Eu acho que a questão dos princípios, e eu gostaria que o João repetisse depois aquela questão, eu estava até anotando, né? Mas eu anotei de uma forma muito ruim, que é como a questão de critérios morais ou fatos morais, se alguém acredita em fatos morais, né? Como a dignidade da pessoa humana, eu particularmente acredito que esse é um fato moral, né? A dignidade da pessoa humana é um bom exemplo disso. Mas como é que eles são fontes de obrigações jurídicas ou eles são norma, né, em si mesmos? Como é que eles se tornam uma norma? Então, aí tem umas duas respostas que talvez o João pode até comentar um pouco mais, até para a gente elucidar essa questão que eu acho que é a maior questão que o Durkheim coloca para a gente, né? O positivismo, ele responde de duas formas, a gente não precisa agora dessa nomenclatura, mas só para quem queira pesquisar mais tarde, existem duas vertentes que a gente falou muito já até aqui, né, do positivismo jurídico exclusivista, sei lá como é que se traduz, e inclusivista também, não sei, né? Mas é a gente realmente pensar se, como os inclusivos estão, que o direito ele pode ter na regra de reconhecimento dele critérios morais, né? Ela pode validar em si, dentro da regra de reconhecimento, possuir essa ideia de que a gente pode apelar para regras morais, se é que isso existe, ou sei lá, como isso sendo válido de direito, e seria uma maneira de explicar como os juízes, quando eles apelam para princípios, ainda estão falando de fatos sociais, né? Porque ainda é uma questão de que a moralidade pode ser uma convenção social também, tá? De existir essa convenção social de que a gente entende, não necessariamente é assim, ou precisava ser assim, enfim, ou, no caso da moralidade precisava, né? De que a gente acredita que a dignidade da pessoa humana é X ou Y, né? Ela é relevante para fundar, sei lá, o meu conceito de direito. Eu não sei, eu expliquei de um jeito muito ruim, mas é por aí, né? E os exclusivos, que daí o João pode até falar mais, mas entendam que tipo, foi uma coisa que o positivismo fez por causa desse debate, por causa dessa questão dos princípios. Em que pese o Hart possa falar, depois a gente vai ver, que ele não quis dizer que o direito seja só um modelo de regras, vamos supor que a gente até acredite nele e deu esse voto de confiança para ele, mesmo assim sobra essa questão dos princípios. E eu acho que é aí que é o que eu gostaria muito de entender, como é que vocês percebem, né? Por que certos princípios que, cara, assim, a gente olha e sabe que isso é moralidade, né? Como é que, ou não é, né? Então tem essa pergunta também, ou não é moralidade. Então, como é que esses princípios vinculam os juízes, né? Eu até vou ler aqui o que o João colocou, né? Ele tinha notado que o positivismo jurídico, ao focar na ideia de regras validadas a partir de um teste de pedigree, acaba ficando incapaz de explicar como fatos morais podem ser parte dos critérios de validade jurídica e também ser a fonte de normas jurídicas que impõem obrigações e direitos jurídicos, né? Isso é muito legal. Se tu quiser explicar, João, para o pessoal a questão do positivismo exclusivo também. Ou melhor, explicar o inclusivo, porque eu expliquei de uma forma porquíssima, né? Mas enfim, pessoal, eu acho que esse é o ponto, assim, e eu gostei muito do que todo mundo falou, estou mega empolgada já. Sou eu na fila agora, né? Só para... tá. Não, eu queria falar sobre esse ponto, sim. Eu só queria antes retornar, talvez, bem brevemente mesmo, ao ponto da tese da discricionariedade forte, porque eu acho interessante que... Eu sinto que tem uma certa... Eu vou colocar como se fosse uma ambiguidade, uma obscuridade no debate sobre a discricionariedade, porque eu acho que existem duas, eu vou chamar de duas teses da discricionariedade forte que são jogadas por aí. Uma é vamos dizer, a tese da discricionariedade forte que o Durkheim coloca e que o positivismo defende como uma tese descritiva, né? É uma tese de que decorre bem desse esqueleto que o Durkheim coloca, né? O direito o direito se exausta naquelas regras que são validadas por esse teste institucional de pedigree, e, portanto, elas são finitas, se eu não tenho um legislador infinito lá, né? Como elas são finitas, vai chegar uma hora que é possível que essas regras acabem, assim, chega um caso que não é preenchido por todas as regras,
Como eu tenho um caso que, nesse momento que não, vamos dizer, que acabou o direito, portanto, e que apesar disso, por uma questão de que o juiz, por exemplo, ele não pode afastar o caso por inafastabilidade de jurisdição, o que quer que a gente queira postular aqui, ele vai ter que lidar com esse caso e ele vai lidar esse caso sem nenhuma outra tipo de vinculação por regra jurídica. Afinal de contas, a gente já falou que não tem regra jurídica nesse caso, é um caso difícil, né, por definição. Essa discricionariedade forte é um caso em que ele não se encontra vinculado por nenhuma outra regra jurídica, vamos dizer. E, portanto, ele tem que decidir por referência a alguma outra coisa, tem que decidir além do direito, né? Essa é uma tese descritiva do positivismo jurídico, se a gente comprar essa descrição do Dworkin. A outra é que, sei lá, o que a gente pode chamar de tese da discricionariedade fortíssima, que é uma tese que eu vejo que é muitas vezes usada normativamente, se a gente quer tomar, pelo menos, esses juízes de forma honesta, assim, porque pode ter caso de que isso é só mero recurso retórico, né? Mas que é a ideia de que quando acaba o direito nesse sentido, quando acaba o sentido literal ou o sentido, sei lá, a intenção do legislador, a intenção do direito, o entendimento jurisprudencial, enfim, é um caso novíssimo e dificílimo. O juiz vai lá e fala, quando eu estou num caso desses, em que acabaram as regras jurídicas, o juiz deve ter a discricionariedade para decidir aquele caso como ele melhor entende. Tem uma diferença muito grande justamente nesse deve, porque o Hart, por exemplo, e mesmo se a gente falar dessa descrição do Dworkin, da teoria do Hart, ele não vai defender que o juiz que o juiz, que lhe seja permitido decidir como ele melhor entender, mas que, por uma questão de fato, como o direito ele é uma criação humana cujas normas são limitadas, são finitas, e vai chegar um momento em que eu vou ter um caso que não é coberto por elas, e o juiz tem que decidir, ele, por uma questão de A mais B, vai decidir, além das regras jurídicas, e depois, é claro, vai ter uma regra jurídica particular que decorre da decisão, mas antes da decisão não existe. Pode, inclusive, ser uma decisão muito boa, que tenta fazer o melhor possível para estender essa regra jurídica da forma menos traumática, ou que melhor se adequa e justifique essa prática jurídica, né, para roubar o vocabulário do Dworkin, que realmente faça uma leitura sistêmica, holística do sistema jurídico que seja perfeita. Mas ainda pro positivista jurídico, isso ainda, por mais perfeita que seja a decisão, assim, irretocável, ela ainda está criando direito nesse sentido. E esse é o ponto central, que aí tem uma diferença, porque muitas vezes o que eu acho que deve ser combatido é esse recurso à discricionariedade como um recurso retórico ou equivocado, de que, bom, acabou o direito, eu vou puxar aqui a carta da discricionariedade, eu vou decidir como eu quero e é isso aí, você não pode ter o aborto, apesar de você estar claramente nas condições que você pode, porque, na verdade, eu só sou um cristão extremista anti-aborto, por exemplo, ou o caso reverso, enfim, vocês pegaram um ponto. Esse é uma coisa da discricionariedade que eu acho que é uma distinção importante. E mesmo assim, a gente ainda pode discutir essa tese da discricionariedade forte como uma descrição do direito correta, né? Mas o que eu queria talvez trazer, para falar um pouco dessa parte do positivismo inclusivo e exclusivo, que a Bárbara tinha mencionado, é falar um pouco sobre um dos problemas que eu vejo no modelo de regras 1. De novo, é um artigo excelente, eu estou fazendo exercício de criticar mesmo, mas é um artigo importantíssimo e que vale a pena ser lido. Até tem um monte de coisa que eu tinha esquecido completamente que tinha nele. O Dworkin, ele coloca que a gente tem só duas opções frente à caracterização dos princípios, né? Já estou indo lá. Uma é que os princípios, eles são parte do direito de forma que eles vinculam legalmente os juízes, juridicamente, melhor dizendo, ou princípios jurídicos não são parte do direito, eles são padrões ou normas extrajurídicas e, portanto, não vinculam os juízes, de modo que seu uso significa apenas o uso de poder discricionário. O ponto é,
pelo menos à primeira vista, eu não vejo porque alguém não poderia dizer, por exemplo, que princípios jurídicos são realmente princípios jurídicos, na verdade, são princípios morais, não são parte do direito, mas os juízes estão vinculados à sua aplicação porque existe uma convenção naquele sistema jurídico de que ele deve agir assim, ou inclusive uma regra jurídica de que ele deve agir assim. Por exemplo, a menção à dignidade da pessoa humana na Constituição Federal. É óbvio que um juiz não pode ir contra o princípio da dignidade da pessoa humana ou divergir dele, enfim. Mas isso, por si só, não faz necessariamente ele ser parte do direito. E essa é uma das vias possíveis que um positivista poderia dizer. Essa é a via exclusivista, né? O positivismo exclusivo, ou positivismo duro. O que eles vão dizer? Eu não vou entrar nos detalhes. O Russ tem um argumento complexíssimo que ele chama do argumento da autoridade, mas não é o caso para agora. Inclusive, seria muito legal a gente ler esse texto lá para frente, mas enfim. O ponto para ele é o seguinte: princípios morais, eles são extrajurídicos. Eles são uma parte, eles são algo ao qual o julgador está vinculado, mas ele está vinculado seja por causa de uma convenção de que é isso que ele deve fazer, um costume, ou porque existe uma regra que determina isso. Existe uma regra que diz que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada. Isso é uma regra válida, de acordo com os nossos critérios, ela está lá, foi criada pelo legislador mediante os trâmites corretos, está lá, tem o pedigree institucional. Mas isso, apesar dela ser vinculada, isso não quer dizer que ela se torne uma regra jurídica, da mesma forma que, por exemplo, os dispositivos que determinam as percentagens para a gente calcular, por exemplo, os honorários trabalhistas, o fato de usar leis, normas da matemática, normas aritméticas, não torna essas normas jurídicas, por exemplo. Esse é um exemplo, por exemplo. O outro, claro que ainda pode ser feito um caso de que esses tipos de normas morais são diferentes de normas da matemática, e eu concordo, eu vou já dizer desde já. Mas, por exemplo, o Shapiro tem um outro exemplo interessante, que por exemplo, você chega com seu filho no supermercado, e lá existe uma regra jurídica. Eu vou usar o exemplo direto, que é mais fácil, senão eu vou... Enfim, desculpa. Suponham, por exemplo, uma lei do direito brasileiro que diz que, em certos casos, a gente tem que aplicar o direito da Argentina quando existe um caso de algum crime cometido pelo presidente da Argentina no Brasil. Vamos supor. A gente tem coisas parecidas em vários ordenamentos. Isso torna o direito argentino parte do direito brasileiro? Ou ele torna uma lei do direito argentino ao qual eu estou vinculado, mas em decorrência de uma convenção ou de uma lei do direito brasileiro? É essa a estratégia do positivismo exclusivo. O positivismo inclusivo, dizendo de forma bem breve, por outro lado, ele vai dizer que esse esqueleto básico do positivismo do Dworkin, ele está um pouco equivocado, porque não existe nada na teoria do Hart, por si só, que impeça com que princípios jurídicos façam parte do direito. Eles não necessariamente fazem parte, mas eles podem fazer parte. E esse é o ponto. Se existir na convenção, nessa prática social que fundou o direito nessa comunidade, nessa regra de reconhecimento, a ideia de que, por exemplo, uma regra não pode ser uma regra jurídica se ela fere a dignidade da pessoa humana, que é um critério moral que é incorporado aos critérios de validade da regra de reconhecimento, então ela não é direito. Nesse caso, um princípio jurídico está explicitamente sendo incorporado aos critérios de validade. Não é direito se fere a dignidade da pessoa humana, se fere o princípio da igualdade no sentido geral, ou então ainda a ideia de que princípios morais podem fazer parte do direito, para usar a formulação na forma positiva, já que eu estava falando no sentido negativo. Vamos colocar,
o juiz, se uma regra moral, vamos colocar, não, até vamos colocar nesse sentido, acho que é bem nesse sentido que o positivismo, inclusive, vai falar. Essa ideia de que essas normas jurídicas, elas podem fazer parte do direito justamente se elas são incorporadas por esse critério. Se, por exemplo, se elas estão no nosso ordenamento jurídico, de alguma forma. Por exemplo, de novo, a menção da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal. Um inclusivista diria que sim, isso é uma regra jurídica, mas é porque a nossa Constituição, ela um princípio jurídico, mas é porque a nossa Constituição incorpora esses critérios morais de validade. Mas pode muito bem ser que ele não incorporasse nenhum. Isso é uma questão, assim, de sistema jurídico para sistema jurídico. Enquanto que, agora resumindo, o positivismo exclusivo vai dizer, pelo contrário, que a gente nunca pode incorporar esses critérios morais de validade. A regra de reconhecimento nunca pode ter. Uma regra jurídica, ela difere radicalmente de uma regra moral. E eu não vou entrar agora muito a fundo, porque eu acho que é importante ter esses dois caminhos possíveis que positivistas podem seguir para argumentar contra o Dworkin. E, enfim, isso a gente vai ver mais para frente, mas claro que o Dworkin também tem respostas a essas, né? Mas eu acho que é interessante pensar, porque essas posições, positivismo, inclusivo, exclusivo e o dworkinianismo, são posições mantidas, assim, até hoje, por vários pesquisadores. Então, são caminhos interessantes de se pensar, né? E que nasceram esse ataque geral ao positivismo do Dworkin, né? E eu acho que eu vou ficar nesse ponto por enquanto, e eu acho que o Vitor estava querendo falar, né? Sim, eu vou passar para ele, não sei se tu vai querer sair já, mas tu avisa quando tu tiver que sair, se tu quiser dar um tchau só no chat, para não interromper quem estiver falando. Sim, então eu acho que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo dessa vez, nas próximas eu juro que a gente até fica mais, mas eu queria agradecer para todo mundo e de novo só parabenizar a apresentação do Roberta. Eu depois vou dar uma olhadinha por gravação, mas enfim, é isso e até semana que vem, pessoal. Tá bem, então acho que até semana que vem. Mas a gente se fala. O Vitor, se quiser, já pode pegar o microfone para falar. Pessoal, não sei se eu estou sendo ouvido. É a primeira vez que eu uso, estou aprendendo a me orientar aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá Sim. certinho. Então, assim, eu vou me apresentar primeiramente, assim, eu ingressei agora na FURG, no primeiro ano. Tenho um contato já, vamos dizer, o nome dos autores, eu nunca me aprofundei nas obras. A obra que eu já havia lido sobre positivismo jurídico era sobre o Kelsen. E mais é uma dúvida, eu não sei se eu não vou desbordar um pouco do assunto, e se eu estiver desbordando, eu peço que o pessoal me fale. O meu objetivo aqui é aprender, eu estou aprendendo muito com vocês. Agradeço a apresentação da Roberta, por vocês terem me inserido dentro do grupo, eu estava buscando isso mesmo. E a minha dúvida mais é a questão referente ao discricionariedade, né? Como eu percebo, e eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu vejo mais a discricionariedade, por exemplo, quando uma norma aberta, um conceito indeterminado, tipo ali no Código Penal, negligência, imperícia e imprudência, ou, por exemplo, no comportamento da vítima, na dosimetria da pena, né? Tipo, aí que eu vejo uma discricionariedade do juiz. Tu tem uma norma fática, e dentro dessa norma tu tem várias decisões possíveis. Se não é um juízo moral do julgador ali, que ele está percebendo a regra, e nessa regra ele tem que, por exemplo, decidir o que é negligente ou não, ou o que é um crime fútil ou não. Ele está dentro da mesma regra, e dentro dessa regra não é um juízo de valor, um juízo moral que ele faz para decidir se aquela conduta se enquadra, por exemplo, no conceito de fútil ou não, ou se para reduzir a pena do réu, aquele comportamento dele é um juízo moral ou não. Não sei se eu consigo ser bem compreendido, eu estou sabendo me explicar. Qualquer coisa vocês podem me falar, é mais ou menos essa dúvida que eu tenho. Ou quando tu vai no Código Civil, boa-fé objetiva, se a conduta dentro do... se não é meio que uma discricionariedade do juiz
muitas vezes moral, do como ele percebe o mundo. Uma vez eu vi uma decisão eu vi um artigo, acho, faz algum tempo, em que a mulher entrou na justiça dizendo que o marido a estrupava, né? E o desembargador muito antigo, ele usava aquela decisão como um excludendo estude, o exercício regular do direito fundamentando que eles eram casados. Hoje isso é inadmissível, mas ele usava. Isso não era um juízo moral de valor da forma como percebia o mundo. Mas essa minha, mais, vamos dizer assim, orientado para a questão prática, mas eu tenho muita dúvida sobre isso. Era isso aí que eu queria falar, pessoal. E desculpem se não me apresentei, eu sou gaúcho, nasci em Cruz Alta, há 15 anos eu moro em Santa Catarina, agora estou morando em Rio Grande aqui. Basicamente isso. Que bacana, a gente Obrigado. fica muito feliz pela tua inscrição e interesse também. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque ela levanta aquilo que o Dworkin fala sobre a discrição. Ele fala alguns tipos de discricionariedade fraca e diz que não se opõe a nenhum dos dois primeiros, aquele que a Roberta falou. Já o terceiro é o que ele fala sobre o positivismo, que essa é a posição do positivismo jurídico, como uma tese de discricionariedade forte, né? O que eu acho que não é tão preciso assim, porque se a gente olhar, por exemplo, o que o Hart dá sobre a discricionalidade, na verdade não sobre a questão da discricionalidade em si, mas sobre a questão da textura aberta do direito, não me parece um exemplo de discricionalidade que a gente chamaria de forte. Né? A gente pode recapitular, porque eu acho que é bem legal, é bem no ponto que o Vitor falou. O Hart fala, está na página 141 do livro O Conceito de Direito, que a gente tem lá no Drive, depois a gente pode mencionar ele de novo no grupo. Mas, basicamente, o Hart ele fala sobre uma situação onde são uma lei, né, que diz que, que são proibidos veículos no parque. Né? E será que... Tem até um livro, né, que a capa do livro é uma biografia do Hart, onde são patins, onde tem uma capa de patins, assim, né? Me explicaram, né, que é patins por causa desse problema que o Hart coloca. Então, será que um skate é proibido no parque? Será que um patins é proibido no parque? Será que um roller é proibido no parque? Todos eles são veículos. Né? Isso pode ser uma discricionalidade menor, né? Ou, às vezes, irrelevante. Né? Mas é isso que ele está dizendo sobre a textura. É um exemplo tosco que ele usa para falar sobre a textura aberta da norma, que acontece em todos esses casos que o Vitor acabou de mencionar. Porque essa ideia de que a regra, a gente faz uma subsunção pela regra, ela nem sempre consegue nos oferecer um resultado possível. Né? Eu acho que isso que é o ponto da interpretação e da discricionalidade para o Hart. Né? É onde o juiz se confronta, e para o Kelsen também. Eu vou mandar um artigo que a gente já falou sobre ele, eu não quero fazer regressão, né? Mas eu vou só linkar então para você sobre a discricionalidade em Hart e Kelsen, que é uma das coisas que eles concordam muito, apesar das várias discordâncias que a gente até no ano passado tratou. Então, são situações em que o juiz se encontra diante de uma regra que contém uma textura mais ou menos aberta, né? O Kelsen fala da moldura da norma naquele último capítulo sobre a interpretação de 8 páginas, né? Ele fala que existe uma moldura da norma e que existem várias soluções possíveis para um caso. Um juiz pode olhar para aquele caso que a gente comentou agora, eu comentei sobre os veículos no parque, e entender que a vontade do legislador, ou será, sei lá como ele gosta de responder, né, pode justificar da maneira que ele pensa melhor, né? Mas essa lei foi criada para evitar que veículos como carros, etc., passem no parque, não uma bicicleta, porque é um parque, é para as pessoas passearem, né? Outro juiz já não, pode entender que não. Esse é um parque para lazer, onde as pessoas vão ficar sentadas, onde tem bancos, isso não é um lugar para as pessoas patinarem ou andar de bicicleta. Então, é tosco, eu sei, mas é um exemplo de que a aplicação judicial para o Kelsen e também para o Hart cria uma decisão particular no caso concreto. Então, ele cria direito em um certo sentido, sim, né? E não é o mesmo sentido de legislação, né? Seria um sentido, assim, muito mais subsidiário, mas eles entendem que o juiz cria direito, né? Sei lá, se é entre as partes, ou é nesse caso onde a gente tem, eu até dei o exemplo da FURG, né? Vamos supor que é proibido veículos na FURG, mas agora, principalmente, isso aconteceu, né? Final de semana não pode transitar na FURG. Tá, mas e aquele carro que sai para entregar comida, né, para o pessoal das casas do estudante? Todo mundo pode olhar e falar, nossa, mas é óbvio que esse carro pode. Mas ele ainda assim é um veículo, então a gente fez uma subsunção, a gente fez o que a gente pode chamar de uma escolha
por entender que é mais apropriado que o juiz interprete essa norma dessa forma. Né? O juiz, ou a gente mesmo, quando a gente está decidindo, então ele fala nessa discricionalidade para exemplificar que isso acontece muito no direito, né? Não é que o Dworkin que introduz essa ideia de casos difíceis. Eu não consigo lembrar se o Hart já falou em casos difíceis essa expressão, né? Ela é um pouco problemática, porque a gente não conseguiria dizer exatamente que são casos difíceis. Mas, de qualquer maneira, o que é relevante, então, também nesse caso, é justamente para onde que o juiz deve olhar quando a regra diz são proibidos veículos no parque. Né? O próprio Hart fala de várias visões sobre isso. A gente até conversou, né, sobre as questões mais daquela jurisprudência mecânica, né, dos conceitos, mas ele fala que o juiz, ele exerce uma discricionalidade, ele tem uma certa escolha ao decidir. E ele cria direito, pelo menos para o caso concreto. Então, é aí que a gente tem que ver se será que faz sentido essa discricionalidade ou não faz. Será que se explica melhor o direito? E aí, o que também é relevante do que o Vitor colocou é se é uma escolha moral. Essa dos veículos é um pouco mais simples, né? Não precisa necessariamente ser uma decisão moral. E aí que tá, porque mesmo não sendo, pode ser uma decisão técnica, né? Mas ele está usando critérios extrajurídicos porque ele está sendo chamado a resolver um caso concreto. Podia, assim como quando a gente fala, vamos falar do caso da economia, eu já vou passar de volta a palavra para o Vitor, sabe que eu já estou falando demais, mas o caso da economia, né, é um dos mais emblemáticos, porque a gente não tem tanta relação do tipo economia e direito como uma coisa que vincula um juiz, né, a gente fala da moralidade demais, assim, eu acredito, porque a economia em si também é um critério extrajurídico que o juiz usa muitas vezes para decidir um caso concreto, né, e o Dworkin fala, tem alguns exemplos assim. Mas por que a gente fala que critérios morais pertencem ao direito e critérios econômicos não? Por exemplo, né? O que é a grande questão da moralidade que nos pega de uma maneira muito peculiar, que a economia não faz, apesar de ser extremamente relevante na decisão jurídica, ou que outras questões técnicas, né? Mas enfim, já falei demais, eu não sei, Vitor, eu acho que tu tá bem no caminho, é bem isso, a minha discordância com o Dworkin também sobre essa questão dos casos fortes da discricionalidade, difíceis, não fortes, né? Mas eu falei demais, vou passar de volta a palavra. Não, era basicamente isso, essas dúvidas assim que a gente tem, né, que eu fico pensando muito em relação a isso, e se nessas questões, assim, quando o juiz tem que decidir se ele não é o lugar de mundo em que ele se posiciona, né, que ele vai decidir de acordo, se é um juiz ideológico, um juiz moral, né, é mais ou menos isso, né, que a gente... ou até se os critérios de interpretação ali que a gente vê ali no comecinho, tipo, teológico, histórico, não é um pouco de discricionalidade dele, né? Se um juiz não vai decidir diferente do outro. Então, é basicamente isso. Agradeço a palavra aí, obrigado. E era isso mesmo. Eu acho que eu nunca vou conseguir responder essas questões, né? Eu acho que é justamente esse exercício, e eu acho que por isso que a importância desse debate do Hart Dworkin é a gente começar a compreender uma coisa que o Hart deixou muito de fora, que foi a questão da interpretação, o papel da interpretação na teoria do direito e principalmente para a prática jurídica, porque ela é uma das coisas mais relevantes, né? Eu acho que acredito que vocês tenham gostado muito mais só desse primeiro artigo do Dworkin do que muitos dos outros capítulos do Hart que simplesmente silenciam sobre isso. Né? Eles são mais, nossa, olha só, ele está falando de casos, né, que a gente vê, ele tem um artigo lá numa questão de princípio, que a gente vai acabar lendo alguns artigos também, por exemplo, sobre aquele caso do 7 de Chicago, que virou uma série na Netflix. Vou falar desse porque é um pouco mais famoso, né? Essa questão dos direitos é muito importante para o Dworkin, e talvez seja uma coisa que a gente pode focar bastante também, além dessa questão dos princípios, que na verdade tem tudo a ver, né? É justamente a questão de reivindicar direitos. O Dworkin faz essa diferença entre direitos morais e direitos jurídicos. Né? Então, lembrando que o Dworkin não é um justnaturalista, ele faz várias críticas ao justnaturalismo, né? E o que é relevante, acho que a gente vai discutir depois, a gente vai passar a discutir, que talvez é uma das coisas mais importantes para o Dworkin, é quais são as nossas obrigações jurídicas, né? Esse caso do 7 de Chicago, por como é que eles têm legitimidade para descumprir a lei, a gente olha e fala, sim, eles têm, né? Eles têm, eles podem, eles devem. Isso, em si, ainda é uma reivindicação moral, eu acho, né? Só que o Dworkin, ele vai misturar essas questões de política
no conceito de direito. Acho que isso que vai ser legal de tratar, né? Qual é o papel das políticas. A gente acabou esquecendo um pouco elas, né? Mas elas estão junto com os princípios, a Roberta falou bastante sobre elas, e não ficou tão polêmico, porque o próprio Dworkin, ele fala que vai tratar princípios de uma forma geral entre políticas e princípios jurídicos, né? Mas eu acho que isso é importante da gente ir pensando já como é que a gente mesmo entende essa prática, né? Essa questão de alguém poder reivindicar um direito que a gente sabe que não tem, e a gente olhar e, putz, mas é verdade, sabe? Todas essas questões de interpretação, e claro, daí tem um problema. A gente pode ir naquele caso que o Lenny Streck até fala sobre uma DPF do casamento homoafetivo, né? Que o STF votou e disse que, apesar de uma lei taxativa da Constituição dizer que o casamento entre homem e mulher, o STF disse não. Só que existe uma incompatibilidade com o princípio da dignidade humana, que também está na Constituição. Só que daí a gente volta para o problema de que normas constitucionais não podem ser inconstitucionais, porque senão a gente tem um problema muito grande no direito, né? E eu acho que é isso que o Dworkin coloca para a gente discutir, e por isso que a obra dele é muito importante e muito legal, apesar de eu achar que ele está errado na maioria das coisas que ele fala. A minha opinião, né? Eu gostei de ver que vocês não concordam comigo. Mas, enfim, eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo. Eu acho que depois é o Vitor de novo e a gente vai indo para os finalmente. Mas não tá no fim ainda, que eu posso ficar aqui falando com vocês até depois. Eu só vou tentar ficar mais quieta agora, tá, gente? Boa tarde. Acho que dá para escutar? Tá baixinho, mas dá. Eu acho que tipo, a genialidade do Dworkin na obra dele é justamente trazer esse ponto da discricionariedade do direito e dos princípios morais, e de como, mesmo em uma tese interpretativa, a sentença julgada traz uma forma de legislação entre as partes, e como, mesmo a sentença sendo puramente interpretativa, o juiz não apelar para... esqueci a palavra, para princípios jurídicos e para princípios morais, ela não deve ferir a integridade do direito em si. Eu acho isso muito, muito bom nessa discussão que o Dworkin traz. Eu acho que é o Vitor novamente. Agora. Não sei se tinha levantado a mão sem querer ou era... Ah, tá. Eu acho que foi equívoco, então não sei. Foi sem querer, tá. Então, eu acho que a gente pode ir meio que indo para os finalmente, né? Muito legal o que o Rodrigo pontuou mesmo. O que eu acho que a gente tem que lembrar sempre do Dworkin, uma diferença metodológica com o Hart, é que ele não vai falar só sobre o que é o conceito de direito, o que é o direito. Ele vai tentar dizer como o direito deve ser. A gente vai ver isso, né, mais pra frente. Ele já dá umas pistas. Ele dá umas pistas do porquê nós devemos nos importar com o conceito de direito de uma maneira X ou Y, né? Agora foi? Não, tá, pode falar, que depois eu termino a reunião. Só queria pontuar, eu queria ter falado antes, mas eu acabei me esquecendo e tal. A questão ali dos princípios jurídicos, por exemplo, quando você vai na Lindbe, né? Na Lindbe lá, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso por analogia, costumes e princípios gerais do direito, né? Esse princípio gerais do direito, ele seria o quê? Seria brocardos, que ele vem ali milenário, que eles são usados na jurisprudência. Então, eles estão positivados, ou ele depende muito também da discricionalidade do juiz, que ele pode usar de acordo com a conveniência. É mais ou menos isso. Ou, por exemplo, quando tu vai no CPC lá e o juiz pode determinar uma medida coercitiva sem ele estar positivado na lei, sabe? Não é uma discricionalidade também? Ou tu não... É basicamente isso que eu queria... Não sei se tem a ver, eu só desbordei do assunto também. Só a gente não tem que cuidar de duas coisas, né? A questão da discricionariedade, tanto no Dworkin quanto no Hart, ela não é uma questão prescritiva, né? Nenhum dos dois está dizendo que o juiz deve se utilizar de critérios extrajurídicos para nada. A realidade é que o Dworkin está justamente dizendo que os princípios fazem parte do direito e o juiz, quando olha para ele, está aplicando o direito.
Inclusive, um exemplo que é muitas vezes dito do porquê que o Dworkin fala que o positivismo jurídico está errado é por modus tollens, né? Filosoficamente falando. Ele fala que o positivismo jurídico, por dizer que um juiz, quando ele aplica uma regra, ele está criando direito, não só aplicando uma regra, isso é errado. Então, ele está falando que o positivismo jurídico fala que essa visão de mera aplicação está errada. É por isso que o positivismo está errado, porque os princípios jurídicos integram o direito. E quando o juiz aplica uma lei, ele não está criando direito, né? Por mais que, por exemplo, a gente fala de critérios extrajurídicos, para o Dworkin eles são critérios jurídicos, né? O Dworkin está falando que eles fazem parte do direito e está falando que o juiz está sempre aplicando a lei. Ele concorda, em parte, com essa ideia, não é formalista em si, mas ele usa o formalismo para dizer que o positivismo jurídico caracteriza o direito de uma forma errada. Agora, quanto a essa questão de aplicação da lei, uma questão... já vou falar sobre a avaliação também, tá? Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa, para vocês e para mim também, tá? Só para fazer sentido. Essa questão de como nós devemos decidir um caso não vai ser muito tratada nas nossas reuniões. Tá? Claro que a gente pode falar bastante sobre isso, mas nós como um grupo de teoria do direito, por enquanto, pelo menos, a gente não vai se tratar tanto sobre a teoria da interpretação jurídica, né? Existem muitos grupos que vão se deter sobre isso. Agora, claro que algumas coisas assim são um pouco mais fáceis de responder. Um juiz que vai aplicar, até para um positivista isso, tá? Um juiz que ele simplesmente vai aplicar uma pena que não é prevista no código para alguém, especialmente no direito penal, o positivista ele vai concordar que isso é simplesmente ilegal, né? O que o positivista vai dizer é que, por exemplo, vamos pegar aquele inquérito, eu vou fazer só isso para ilustrar, tá? Mas vamos pegar aquele inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, onde o próprio Supremo está investigando, né, como vítima de um suposto, não sei o que lá, de fake news, né? Vamos pegar esse caso, assim, de uma forma mais emblemática. Então, segundo o direito penal, isso é completamente legal. Eu acho que não tem muita dúvida sobre isso, né? Não sei se alguém quer fazer um ponto sobre isso, também pode fazer. Mas, assim, eu acho que é meio que um consenso jurídico que isso é completamente legal. Agora, pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal faz isso, óbvio que a gente ainda pode dizer que é ilegal, que vai continuar sendo legal mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga isso, né? E é isso que o positivismo fala quando o Hart fala sobre a falibilidade das decisões jurídicas. Elas podem ser falhas, elas podem ser ilegais, mas por um critério de autoridade, elas são direito, né? Pode ser uma ilegalidade horrível, que nem essa, né? Mas é direito. Por isso que e esse é um caso bom para ilustrar como os dois diferem, porque o Dworkin ainda vai estar dizendo, ele vai sustentar uma visão de moralidade do direito que vai nos apontar talvez para outros lados. Não necessariamente o Dworkin vai dizer que isso não é direito. Na verdade, o problema da resposta dele é que ele olha e diz: pode ser que seja, pode ser que não, a gente vai ver isso depois, né? O Dworkin, ele tem esse problema, só que o Dworkin ainda sustenta uma visão que a gente vai ler sobre isso, sobre a tese da única resposta correta. O Dworkin tem, né, em vez dessa moldura que o Kelsen coloca, em vez dessa ideia de discricionalidade que o Hart entende, o Dworkin vai dizer, não, existe uma única resposta correta, né? E a gente vai ver isso, a gente vai ler sobre isso. Então, acho que essa questão da ilegalidade, eu sei que é um problema a gente quando entra, principalmente, vê umas coisas acontecendo e pensa, cara, como é que isso pode acontecer? Na verdade, isso é uma indignação que até a Joyce deve passar, né? Na prática, inclusive, a gente passa muito mais. Como é que um troço desse pode acontecer? Né? Por um critério de autoridade. Porque o direito, ele é baseado, né, em fatos sociais, na minha visão, né? E não em fatos morais ou critérios morais. E é por isso que a gente ainda consegue olhar e dizer, sim, infelizmente, caro jurisdicionado, né? Isto é direito, apesar de ser ilegal. Mas, enfim, é meio... E daí vai ser uma questão de interpretação também. Claro que alguns casos são mais consensos que outros. Mas, enfim, eu não sei se eu consegui me fazer um pouco mais clara a respeito do que a gente está estudando e por que às vezes a gente não vai conseguir responder questões de interpretação, né? Apesar de a gente poder conversar bastante sobre isso, principalmente agora que o Dworkin tá aí, né?
Eu não sei se vai ter mais alguma pergunta, daí eu vou só finalizar, porque já são 4 horas. Eu gostaria de explicar, o Arthur perguntou sobre a avaliação de autodiagnóstica para ser entregue. A verdade é que só vai ser cobrado daqueles que estavam desde o começo, pelo menos do último semestre. Tá? O resto do pessoal que eu tenho na lista de chamada não vai precisar participar nem entregar a avaliação. Pode fazer, é claro. É bom até fazer, depois eu até vou compartilhar as respostas com vocês quando terminar o prazo, porque é um baita de um resumo que a gente conseguiu fazer, eu acho que conseguiu, não sei, vocês vão ver, sobre a obra do Hart. E daí, quem sabe, ajude para quando vocês forem estudar o do Working também, porque o do Working vai viver discutindo com o Hart, a gente vai voltar no Hart depois. Na semana que vem, nós vamos discutir o modelo de regras 2, onde tem outra crítica ao positivismo jurídico, porque ele começa falando, né? Várias pessoas me responderam, me disseram, apresentaram objeções, e ele vai tratar de algumas delas. Então é bem interessante. Ele já vai citar o Raz, que foi quem o João citou, a gente vai ler o Raz mais pra frente, então não se preocupem com isso. A gente vai tratar só do que o Dworkin vai falar, então eu espero que hoje a gente tenha feito menos digressões, né? Eu achei excelente a apresentação da Roberta, muito boa mesmo. Na semana que vem, se não me engano, é a Evelyn, que está ainda agora no 2º ano, então não se acanhem de apresentar porque são novatos, porque a Evelyn, né, ela acabou de aparecer assim na FURG, claro, né, 2º ano, mas num micro ano que a gente teve do ano passado, então é bem novato ainda, né, dizendo assim. Então a gente está disposto para responder outras. A gente agora sou só eu, mas enfim, o pessoal do grupo também está disposto a discutir outras coisas. A gente pode ir lá no grupo também falar sobre esses problemas que a gente vê na prática e aperfeiçoar mais ou menos o que a gente entende. Eu já sou confessa, né, para vocês que eu não concordo com muita coisa que o do Working fala. Então, vocês já veem um enviesamento aqui, né? Para vocês ficar claro assim, ó, a Bárbara ofereceu essa crítica, mas ela já está completamente enviesada pelo que acontece depois do debate Hart-Dworkin. Então, vocês podem me criticar também e criticar essa visão que eu entendo não ser tão caridosa com o próprio positivismo jurídico, né? O Dworkin é aquele tipo de pessoa que fala vamos enxergar a prática jurídica na sua melhor luz, mas cria espantalhos de todas as teorias que ele vai discutir, a gente vai ver isso, tá? Mas, enfim, é bem bacana. O Dworkin é um autor que ou vocês vão gostar muito de ler, porque o livro é fluido pra caramba pra mim, ou vocês vão odiar, né? É bem assim. Tem um texto de 60 páginas para falar do quão ruim os escritos do Dworkin são, mas a pessoa faz um esforço para tentar fazer sentido deles. Mas, enfim, né, a gente pode botar outros... Alguém tinha mencionado sobre a gente... Várias pessoas mencionaram sobre a gente colocar outros materiais complementares também, e eu vou tentar preparar isso, tá? Até, na verdade, não só sobre os próprios textos, mas acho que para a gente entender melhor por que o Dworkin pensa como ele pensa nos artigos. Tem uma coisa por baixo dos livros, desses escritos do Dworkin, que é a ideia de moralidade política que é muito forte nele, né? Do porquê que nós deveríamos entender o direito na sua melhor luz, ou, como o Rodrigo falou, né, daquela ideia de romance em cadeia, o juiz como sendo só mais um escritor de um romance enorme que é o direito. Por que ele precisa ser conciso com as decisões passadas? Por isso, né, que ele fala de uma resposta correta. A gente pode também trazer outros casos do Dworkin que vocês lembrem. Eu acho que nesse livro mesmo tem um, né? Mas depois a gente vai ver aquele do Snail Darter. Não lembro como é que fala o nome daquele peixe. A gente vê depois. Vocês vão achar muito interessante, eu acho. E quem quiser falar comigo, pode me chamar depois. Mais uma vez, vou agradecer muito ao Roberto, que resumiu de uma forma muito boa todo esse capítulo. Espero que vocês se sintam inspirados a também apresentar nas próximas semanas. Nós temos nosso cronograma disposto ali. Quem quiser pegar algum tópico, já que ainda não tenha gente apresentando também, pode já ficar com eles. Vou dar até uma olhada para ver se eu consigo já ir dispondo os próximos, né, além dos que já tem ali. E qualquer coisa, entrem em contato, tá? Na semana que vem a gente pode se falar mais uma vez sobre esses mesmos temas, porque o Dworkin vai falar sobre eles, então não se sintam mal de não ter entendido todo, que nem a Roberta falou, ele mesmo não vai ser exaustivo desse tema da discricionalidade nesse artigo, né? E a discricionalidade é um tema que em si é muito difícil de terminar, né? Então,
acho que a gente se vê na semana que vem, se der tudo certo. Tá? Um abraço para todo mundo e um agradecimento também por todo mundo que esteve aqui, né? Já são 4 horas no sábado, chuvoso. Então, um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Obrigada, Bárbara. Obrigada, pessoal.